Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Gálatas 4, 26. Tema da semana: as duas alianças. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos diante de mais um programa Lições da Bíblia, juntos sempre em prol do estudo da Palavra de Deus, que é o que nos alegra muito o coração e também deve alegrar o seu, com certeza, porque eu sei que você sempre está junto com a gente, assistindo aos nossos programas, discutindo temas relevantes da Palavra de Deus. E nesta temporada, você sabe, estamos estudando o livro de Gálatas, uma carta especial do apóstolo Paulo, e nessa semana nós já estamos na 10ª semana juntos estudando temas profundos relacionados à lei, à graça, à salvação, o que eu preciso fazer para ser salvo, é importante obedecer ou não, qual o papel da lei na minha salvação ou não. Você tem acompanhado, você sabe muito bem sobre o que estamos falando. No nosso programa, nós sempre recebemos amigos que visitam aqui sempre Lições da Bíblia, e é com muita alegria que eu apresento novamente 2 pastores que retornam ao programa. Esta é a 3ª semana consecutiva que o pastor André Oliveira e o Wendel Lima, da Casa Publicadora Brasileira, nossa parceira, uma instituição irmã aqui da Novo Tempo, sempre participando com a gente, dessa vez 3 semanas seguidas. Espero que vocês não estejam entediados aqui com o programa e que os nossos amigos estejam felizes com vocês, com a participação muito legal que vocês têm dado aqui ao programa. Bom, para aqueles que estão ligando agora, reapresentando os nossos amigos, o pastor Wendel Lima, ele é responsável pela revista Conexão e também é editor associado da Revista Adventista, materiais de grande circulação dentro da Igreja Adventista. E o pastor André Oliveira é o editor do nosso manual de estudos, que é a Lição da Escola Sabatina, que é um manual aqui do programa Lições da Bíblia. Amigos, um prazer muito grande vocês estarem com a gente. Eu peço ao pastor André, então, que faça uma oração para a gente começar o estudo de hoje, que é um estudo bastante profundo e importante. Vamos orar. Oremos. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque podemos estudar mais uma vez a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo, que a inspirou, possa nos capacitar a entendê-la. Amém. E que a sua compreensão nos ajude a viver uma vida mais íntima contigo, uma vida cristã mais significativa, de maneira que possamos, pela fé, receber promessas e milagres que estão na Tua Palavra. E que assim possamos nos preparar para nos encontrarmos contigo conforme a promessa da Tua aliança eterna. Fica conosco, abençoa essa discussão, esse estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos direto para o vídeo do autor, o pastor Call, que fez este material tão especial sobre o livro de Gálatas. Vamos ouvir. A lição dessa semana trata do assunto dos 2 pactos, que provavelmente é um dos assuntos mais importantes desse trimestre sobre os Gálatas. Existe muita confusão sobre o Antigo e o Novo Pacto. Muitos cristãos pensam que o Antigo Pacto se refere ao Antigo Testamento, que dizem ter sido salvação pelas obras, mas pensam que o Novo Pacto é a boa nova da salvação e fé em Cristo no Novo Testamento. Acreditam que, de alguma forma, o plano de Deus não deu certo e, por isso, precisava agora de um novo pacto, de graça e fé e não de obras. Mas isso está errado, e temos evidências disso na lição dessa semana. Paulo nos diz que Abraão é um exemplo do pacto da graça. A história de Abraão está no Antigo Testamento, e Deus veio a Abraão em Gênesis, no capítulo 12, e disse que queria fazer dele uma grande nação, queria abençoá-lo. E não foram colocadas condições para isso. Tudo o que Abraão precisava fazer era estar disposto a seguir a Deus e viver a salvação. Mas Abraão lutou com isso. Ele tinha certeza de que Deus esperava que ele fizesse algo para merecer a salvação. Em um dado momento, ele pensou que tinha que ter Agar como esposa para que pudesse contribuir com algo. Ele acreditava que Deus ajuda a quem faz a sua parte, mas esse não é o Evangelho.
A única coisa miraculosa na história de Abraão e Agar é que Sara o deixou dormir com outra mulher. Abraão conheceu o Evangelho no Gênesis, para que você perceba que a criança prometida não era algo que Abraão ou Sara pudessem conseguir por suas próprias habilidades, mas simplesmente por confiar no poder de Deus para fazer o que só ele podia fazer, que era trazer a criança prometida à vida. Então Abraão se torna uma ilustração do pacto da graça, da confiança em Deus. Mas isso é confuso, porque descobrimos que ele adere ao pacto antigo, o pacto relacionado ao Monte Sinai. Isso é muito confuso porque dizemos, a lei é importante, então como ele pode relacionar o pacto antigo com o Monte Sinai? Se você olhar Êxodo capítulo 20, descobrimos a resposta. Em Êxodo capítulo 19, quando Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, ele vem até eles no Monte Sinai e deseja ter com eles a mesma experiência de fé que teve com Abraão. Então ele diz, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Agora, vocês serão o meu povo. Moisés recebe essa nova volta ao povo e conta toda essa bênção do que Deus quer fazer para eles e com eles. E a resposta é, em Êxodo, no capítulo 19, no verso 8, eles dizem, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. A ideia aqui é, ei, estamos acostumados a ser escravos. Quando alguém diz algo, estamos prontos a obedecer quem é superior. O que quer que Deus tenha dito, nós vamos fazer. E foi aí que não entenderam o Evangelho. Paulo usa a experiência do Monte Sinai como uma metáfora do problema de pensar que nós podemos ser salvos por nossos esforços e habilidades. E Abraão é uma ilustração da verdade do Evangelho. Aqui percebemos que os dois pactos, um de fé e outro de obras, não são uma questão de tempo, Antigo Pacto, Antigo Testamento, Novo Pacto, Novo Testamento, mas uma questão de condição de nosso coração. E se eu e você estamos receptivos à boa nova do que Deus pode fazer por nós, e não do que podemos fazer para ganhar o favor divino. Espero que você passe um tempo estudando e entendendo a verdade dos dois pactos, que é fundamental para nossa teologia e nossa compreensão da salvação pela fé em Jesus Cristo. Está aí a palavra do autor, o pastor Cole, que é um professor de teologia, doutor em teologia, numa universidade adventista, o Walla Walla College, lá nos Estados Unidos, uma pessoa muito competente que estudou profundamente essa carta de Paulo. Amigos, 10ª semana, tema complicado hoje, delicado, importante. Vocês que estão em casa, deixa o manual aberto aí. Se você não tem, entre no blog do programa para saber como é que você faz para ter acesso a esse material. No nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia, sem cedilha e sem tio, para você também ter esse material. Isso vai fazer mais sentido para você, tudo aquilo que estamos discutindo. O tema de hoje é as duas alianças. Como é que a gente pode começar a entender aqui um básico para a gente começar a nossa discussão, pastor André? Deus havia feito uma aliança com Adão, com Eva, lá no paraíso, em Gênesis capítulos 1, 2 e 3. E, na realidade, capítulos 1 e 2, não é? E essa aliança era uma aliança de vida, de prosperidade, de bênçãos, e a condição dessa aliança era a obediência. Tanto é que Deus disse que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aliança foi quebrada pela transgressão, que não era algo natural. Eles eram naturalmente inclinados à obediência, mas por uma decisão, com base no livre-arbítrio, eles acabaram entrando no pecado, né? A humanidade se tornou pecadora, mas Deus, no seu amor, ele estabeleceu uma aliança de salvação, que era uma aliança agora para restaurar a humanidade, devolver a ela a vida eterna. Essa aliança foi estabelecida ainda com Adão, lá no capítulo 3:15 de Gênesis. Eu acho interessante a gente ler esse texto aqui, que foi a aliança estabelecida entre Deus e a humanidade, e que traz a promessa de libertação e de salvação, né? Gênesis 3, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui é uma profecia que fala de que Cristo, o descendente da mulher, que era Eva e que é a igreja de Deus também, simbolicamente, Jesus Cristo viria um dia
para dar a vida na cruz e para nos salvar do pecado, nos livrando das consequências do erro humano e do próprio inimigo de Deus. Essa seria, no caso, pastor Wendel, a base, essa aliança com Adão e Eva, a base conhecida como aliança original? Sem dúvida. Muitos enxergam no texto de Gênesis 3,15, que o pastor citou, um proto-evangelho, ou seja, o embrião do evangelho. E aqui você tem um elemento interessante, você tem a promessa da solução que Deus traria, viria esse descendente, o Messias, e tem um outro aspecto também. O pastor André mencionou que na primeira aliança feita com Adão e Eva no Jardim do Éden, envolvendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus esperava obediência, porque era isso que eles podiam oferecer, porque eles não tinham uma inclinação natural para pecar, para errar, mas pelo contrário, para obedecer. Nas outras alianças, a partir dessa, então, da quebra dessa primeira, Deus vai fazer vários acordos, vai renovar esses acordos, na verdade, não que ele mude o acordo, mas ele renova o acordo por causa da infidelidade humana, e agora a obediência irrestrita, né, impecável, não é algo que o ser humano pode oferecer mais. Então, Deus precisa agora prover um substituto no contexto dessa aliança. Isso, então, em Gênesis 3,15, nós temos o embrião disso. E aí tem uma palavrinha que às vezes a gente não destaca muito nesse texto, que é porém inimizade. Esse é um detalhe interessante desse texto. Por que porém inimizade? Entre ti e a mulher, entre a descendência de um e a descendência do outro. Porque a partir daquele momento que Adão e Eva haviam comido, então eles se tornam pecadores, intrinsecamente pecadores em sua natureza. E todos os seus descendentes também teriam a inclinação para o mal. Não seria natural obedecer. O que Deus faz? Deus faz o seguinte: eu vou colocar inimizade nessa natureza que você tem errada, para que você não se conforme só com o mal, mas que você comece a buscar o bem. Existem alguns que acham que a natureza do ser humano foi tão deturpada que eles não podem nem escolher servir a Deus. Então, existem alguns ramos da teologia que dizem que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Como o ser humano não pode escolher, Deus escolhe por ele. O que a gente vê aí, porém, inimizade, não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que nós temos a tendência natural para pecar, mas também existe um impulso dentro de nós, que é aquela imagem e semelhança com Deus, que Adão e Eva foram feitos. Isso não se perdeu totalmente. Existe uma fagulha dentro de nós que quer ser inclinado a obedecer, a seguir e a ser transformado. Então, ou seja, aquele plano de Deus, né, lá no Jardim do Éden, pastor André, como você estava falando, ele foi quebrado e exigiu da parte de Deus um plano emergencial, que já estava feito desde antes da criação do mundo, como diz a Bíblia, mas foi emergencial, não era esse o plano A, né? Passou a ter a obrigatoriedade de um plano B, para que houvesse esse resgate, esse restabelecimento daquilo que tinha sido quebrado, não é? E a aliança, ela essencialmente é justamente isso, né? Deus oferecendo a salvação, em essência é isso. A salvação que está envolvida em promessas de vida, de prosperidade e especialmente de justificação pela fé e de vida eterna. Então essa aliança, ela foi, como o pastor Wendel estava mencionando, confirmada e renovada com Abraão. Então Abraão é um personagem interessante. Em Abraão, ela foi feita com Noé antes de Abraão, mas em Abraão a gente tem aí um momento emblemático em que Deus o chama para ser aquela pessoa com quem Deus faria aliança e por meio dele a bênção seria estendida, a bênção da aliança seria estendida à sua nação e a todas as nações, por meio, novamente, do descendente, aquele mesmo descendente que agora seria o descendente da mulher, mas via Abraão. Então seria Jesus Cristo. Essa aliança ela foi confirmada também, na verdade ela culminou com a aliança davídica, mas todas essas etapas são de uma mesma aliança, é a aliança eterna. Inclusive, quando a gente chega ao Sinai, a aliança ali ela é repetida, renovada, de uma forma diferente, de uma forma que chamou a atenção, né? De uma forma bastante imponente, mas é a mesma aliança que Deus havia feito ao longo do tempo, né? Entendi. Existe um ponto interessante também, só acrescentando o que o pastor colocou. Deus ele vai confirmando essa aliança, renovando essa aliança, e parece que à medida que o tempo passa, ele vai detalhando essa aliança, ele vai ampliando sua compreensão. Então, no caso do contexto do Êxodo, do Monte Sinai, com o povo de Israel sendo estabelecido como nação, a gente já tinha uma aliança com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, e agora a gente tem o resgate dessa aliança de modo mais detalhado, né? Através das leis que foram dadas a Moisés e também, por sua vez, ao povo, a gente tem uma melhor especificação disso. É interessante isso, pastor Lanza, porque
alguns teólogos enxergam, e para mim faz sentido quando a gente lê o Antigo Testamento, praticamente, ou se não todos os profetas que surgem no Antigo Testamento, que Deus levanta no Antigo Testamento, inclusive aqueles chamados profetas menores, aqueles livros que ficam mais para o fim do Antigo Testamento, Amós, Obadias, Naum e outros, eles se levantam para lembrar o povo da aliança que foi feita inicialmente. Né? Então, eles sempre vão nesse contexto. Deus nos libertou, Deus estabeleceu um pacto conosco de fidelidade, Ele tem sido fiel, nós precisamos ser fiéis com Ele. E eu chamo a atenção, o pastor André falou que a iniciativa de Deus sempre é uma iniciativa de graça. Aqui em Êxodo capítulo 20, no contexto da entrega dos 10 mandamentos, né, dessa aliança, da renovação dessa aliança com o povo de Israel, tem algo interessante no verso 1 que diz assim: então falou Deus todas essas palavras, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento, verso 3, que vai até o 17, ele começa: não terás outros deuses diante de mim, e assim vem os outros mandamentos. O que a gente destaca nesse preâmbulo da lei? A gente destaca uma relação em que Deus tomou a iniciativa de libertar o povo, Deus já proveu libertação, Deus já mudou o status do povo, olha lá, escravidão para herdeiro, né, o contexto de Paulo no Novo Testamento, e agora ele fala, a parte de vocês, ingratidão, obediência. Então a gente tem no Antigo Testamento, como bem o André destacou, você não tem dois modos de Deus salvar. No Antigo Testamento pela lei, no Novo Testamento pela graça ou pela fé. Há muitas pessoas que confundem muito isso, né? Exatamente. E aqui você tem, desde o contexto do Sinai, essa ideia de escolhido, sem merecer, no caso do povo de Israel, Deus provendo salvação antes de esperar obediência. Ou seja, desde lá, aquele período, aquele tempo, salvação pela fé. Né? E a aliança, a aliança antiga, a palavra hebraica é berit, aliança era um acordo que podia ser feito entre pessoas, pessoa física, entre nações, entre reinos, reis, e aqui Deus usa também essa ideia, esse conceito, para a sua relação com o povo, com o seu povo, o povo que ele escolheu, né? E que por meio dele deveria alcançar toda a humanidade, porque Deus queria salvar sempre quis salvar toda a humanidade. Mas a aliança, no caso da aliança divina, nunca foi um acordo bilateral, sempre foi um acordo unilateral que acolheu o ser humano. O que quer dizer? A aliança, na verdade, é apenas uma iniciativa divina de salvar o ser humano. Essa é a aliança. Em essência, é isso. Tanto é que na aliança de Abraão, a gente tem ali uma promessa. Qual é a promessa? De que Abraão teria uma grande nação. Abraão não podia ter filhos. Então, a aliança é um conceito bíblico, no caso aqui, da aliança bíblica, a aliança de Deus com o seu povo, de milagres, né? Ou seja, a aliança é um chamado de Deus para uma experiência de milagres com Ele, em que o impossível humano é tornado possível pelo poder de Deus. E a coisa mais impossível, né, se a gente pode usar essa expressão, na vida humana, é salvar o ser humano do pecado. O pecador ser salvo do pecado, ser livre do pecado. E Deus faz isso na sua aliança. Então, Deus ofereceu a aliança a Abraão, que seria uma aliança de bênçãos, de prosperidade e de salvação, por meio de uma descendência que ele não poderia ter, o milagre que seria o nascimento do seu filho, né? Então nós vamos dar uma pausa aqui nessa questão da aliança com Abraão e a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. E já retornamos aqui ao programa Lições da Bíblia. Você que está acompanhando sabe que estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, num trecho bastante difícil para alguns, um pouco mais fácil para outros, para a gente entender a questão das alianças, das duas alianças. É um texto que está merecendo a nossa atenção, e o capítulo 4 de Gálatas, que foi um texto que Paulo gastou um tempo para relembrar o povo de Israel um pouco da sua história e um pouco desta visão panorâmica do que significaria a aliança de Deus com o seu povo. Quero aproveitar e oferecer a você mais uma vez a oportunidade de estudar a Bíblia com a gente, com a Novo Tempo, através desse curso bíblico Princípios. Esse é um curso que traz vários temas doutrinários e você vai ficar muito satisfeito em estudar a Bíblia de forma organizada, sistematizada, e isso é de graça para você, é gratuito. A Novo Tempo não cobra nem pelo produto e nem pelo envio. Você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilha e sem o tio, e clicar na imagem desta revista aqui,
que é o curso bíblico Princípios. Ao você clicar, vai abrir um campo para você colocar o seu nome, o seu endereço, e é para o endereço que você colocar que nós enviaremos o material. Se você preferir um atendimento mais personalizado, você pode ligar para a gente para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Alguém vai te atender, vai anotar o seu nome, o seu endereço para enviar esse material. Lembrando que é sempre no horário comercial, tá bom? Ligando no horário comercial vai ter alguém para atender a você. Então está aí um presente que você pode conseguir este material de uma maneira muito fácil e muito importante para o seu conhecimento da salvação também. Amigos, tema agora, continuando com o tema das duas alianças, a questão daquilo que Deus fez de aliança com Abraão. Como é que a gente pode entender melhor a aliança abraâmica, pastor Wendel? Pastor, no bloco passado, o pastor André falou um pouquinho sobre o conceito de Berite, que é o conceito de aliança. Esse conceito que envolvia duas partes, geralmente era, quando acontecia entre povos, era um povo mais poderoso, mais forte, se associando a um povo mais fraco, e esse povo mais poderoso oferecia proteção, enquanto esperava a submissão desse povo mais fraco. Partindo desse conceito, que parecia estar mais claro para o contexto cultural em que Abraão e os israelitas estavam vivendo, Deus então começa a explicar o seu plano da salvação nesses termos, num termo de aliança. No capítulo 12 de Gênesis, quando ele chama Abraão para fazer de Abraão bendito a todas as famílias da terra. Esse é um ponto interessante. Algumas pessoas não conseguem enxergar a ideia de Deus ter um povo escolhido dissociar isso de exclusivismo. Então, alguns pensam assim, como que Deus pode chamar alguns e não chamar outros? Só que quando Deus sempre chama na Bíblia, Ele elege alguns para um serviço, Ele elege para uma missão especial, não necessariamente para uma vantagem de salvação. Então, ao escolher Abraão, ele disse que não queria só abençoar Abraão, mas abençoar todas as famílias da terra. Isso ocorreria por meio do descendente de Abraão. Ou seja, era totalmente inclusivo, né? É inclusivo, né? As alianças de Deus, elas não são exclusivas. Deus escolhe um pequeno grupo no primeiro momento, para através desse pequeno grupo abençoar toda a face da terra. Nesse contexto, Deus então estende uma aliança para Abraão, promete a ele terra, promete a ele descendência e pede para ele, sai da sua terra, da sua zona de conforto e vai para onde eu vou te mostrar. Então Abraão, num ato de fé, confiando na promessa de Deus, avança para uma terra que ele não sabia qual que era e avança na confiança de que Deus lhe daria uma descendência, mesmo ele não tendo condições para isso. Uma idade mais avançada, posteriormente a coisa ficou mais complicada ainda e a esposa estéril. Inclusive, a questão dele ser conhecido como pai da fé tem como base esta ida para uma terra que ele desconhecia, confiou naquilo que Deus lhe prometeu e foi, né? Exatamente. Por isso é o pai da fé. Essa atitude de sair, e ele teve outras, né, altos e baixos, o pastor André vai falar talvez um pouquinho sobre isso, altos e baixos da vida de Abraão, mas sobretudo o sacrifício, né, de Isaac, quando Deus pede o seu filho, o filho prometido para que ele possa sacrificar, e ele estava disposto a fazer isso. Mas enfim, então Deus chama Abraão para essa aliança para que possa abençoar todas as famílias da terra. Acontece que nesse intervalo entre o chamado de Deus e o cumprimento das promessas de Deus, Abraão tenta dar uma ajuda para Deus porque ele acha que Deus demorou um pouco no seu cronômetro, acha que Deus atrasou o seu cronômetro. À medida que o tempo passava, ficava mais difícil Deus executar a promessa que ele havia feito. Então havia um costume cultural daquela época em que era permitido que, se uma mulher fosse estéril, que o seu esposo se deitasse, né, tivesse relação sexual com a sua serva, suas servas. E esse filho que nascesse seria o filho criado pela aquela mulher que era estéril e proprietária daquela serva. E assim Abraão fez. A coisa demorou para acontecer, Sara não engravidava, e então ele se deitou com a chamada Agar, e aí houve um filho chamado Ismael. Isso trouxe muitos problemas para Abraão, para sua família. Até os nossos dias, inclusive. Até os nossos dias, inclusive. E chegou um ponto em que a situação ficou tão complicada, Deus depois cumpriu a promessa com Isaac, nasceu o filho de Sara por um milagre, Abraão com 100 anos, Sara com 90, mas agora eles convivendo dentro do mesmo lar, ficou uma situação tão insustentável que um provocava o outro, especialmente Ismael a Isaac, que Abraão, com o coração partido, teve que mandar embora Agar e Ismael. É dessa história, eu só fiz isso para contextualizar esse contexto, mostrar esse contexto histórico, porque a partir desses exemplos históricos é que Paulo vai estabelecer a comparação entre sermos filhos da promessa ou filhos da escravidão, né, na ilustração que vem a seguir aqui com Sara e Agar. Excelente, muito bom esse preâmbulo, essa visão, Wendel. Pastor André. Essa aliança que Deus havia feito com Abraão
então envolvia que ele esperasse para o cumprimento, ou seja, Deus ia fazer aquilo que ele prometeu, porque Abraão não poderia fazer, mas ele achou que com a sua estratégia e Sara também, né, eles poderiam dar uma forcinha para Deus, né? E quantas pessoas hoje querem as bênçãos de Deus, querem estar com Deus, mas querem dar uma força para Deus na sua própria salvação. Então a gente pode encontrar aí, por exemplo, pessoas que querem fazer sacrifícios e obedecer ou fazer penitências, ou seja, as suas obras, e eles acham que por meio dessas obras eles podem alcançar o favor de Deus ou ter pontos com Deus. E é interessante aqui que a gente fica olhando, mas Paulo compara Agar e Ismael e o Monte Sinai e a Jerusalém dos dias de Paulo com aqueles que estavam na escravidão, com aqueles que estavam condenados pela lei. E a gente fica pensando, mas não seria um pouco injusto Paulo quase que aqui condenar, ou aparentemente condenar, ou criticar aqui Agar e Ismael, porque eles foram vítimas, na verdade, da falta de fé de Abraão e de Sara. Mas, na verdade, Paulo usa aqui como um elemento de comparação. Paulo não está aqui criticando Agar do ponto de vista da sua atitude ali, simplesmente, mas porque essa situação, essa condição de que o filho de Agar nasceu fora da promessa, pelos esforços de Abraão e de Sara, esforços humanos, pela estratégia ou pelo ardil do ser humano, né? Isso aí foi condenado por Deus como sendo uma tentativa de obter a salvação pelas obras humanas, né? Então essa é a aliança, a velha aliança, a falsa aliança, né? A aliança que não é a aliança de Deus, né? Entendi. Agora, pastor Ender, não é que de repente Deus tenha dado essa impressão de que haveria uma salvação pelas obras. Essa foi uma questão que durante os séculos as pessoas foram mudando essa visão sobre a aliança, que aquilo era sob a lei, era uma coisa legalista e nada de fé. Na verdade, tudo envolvia a fé, não é? Desde o Éden, a confirmação para Abraão, para a sua descendência, depois essa lei sendo entregue de volta para o povo de Israel no Sinai, que já a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, sempre foi envolvida a fé. O homem é que foi mudando essa questão, talvez até por influência satânica, não é? Para que não compreendesse plenamente a aliança e não compreendesse a salvação. A gente poderia imaginar dessa forma, compreender dessa forma também? Sem dúvida alguma. Veja, Deus, no contexto da Aliança do Sinai, ele estabelece, torna mais claro, um sistema de sacrifícios. A gente vê os patriarcas sacrificando em altares. O próprio Abraão, onde ele passava, ele fazia altares. Era uma característica. Essa era uma marca de onde ele tinha marca, passado. Exatamente. Era um símbolo de adoração, de testemunho, mas também de confiança numa substituição. Quando chega no contexto do Monte Sinai, Deus especifica melhor esse sistema sacrificial. Né? Quando seria o cordeiro, as características dele, os rituais, as roupas, o tenda e assim vai. O que acontece? Para um judeu ser abençoado pelo sacrifício que ele fazia, ele precisava ter muita fé. Aqui que está um ponto muito interessante. Porque ele sacrificava um cordeiro e ele acreditava que aquele cordeiro apontava, ou simbolizava o Salvador que viria. A gente costuma dizer o seguinte, acho que isso faz muito sentido. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, antes e depois de Cristo, nós somos salvos pela fé em Jesus. Os que vieram antes de Cristo são salvos pelo Cristo que viria. Nós que nascemos depois de Cristo somos salvos pelo Cristo que veio. Quem estava antes dele olhava para frente. Quem está depois dele olha para trás. Mas a cruz é o clímax da história. Então, aquele judeu o povo judeu fez sacrifício por mais ou menos 1.500 anos, até que o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo morreu. Então, eles faziam isso como se fosse um cheque pré-datado, confiando que aquele sacrifício que estava sendo feito, esse cheque que estava sendo assinado por Deus, seria coberto na cruz do Calvário. Quando o cheque caísse na conta, Deus teria crédito suficiente para compensar. Não importa se era a fé no Cristo que viria ou no que veio, sempre teve a fé como sempre fio condutor. Sempre a fé como fio condutor. Então, ambas as alianças, elas têm como base a fé. O problema é que os judeus passaram a entender essa eleição para a qual eles foram chamados como um sinônimo de que eles eram melhores, eram superiores, de que havia algo de especial neles em relação aos demais povos da terra, e que por Deus tê-los privilegiado com esse conhecimento e com esses rituais, isso era um sinal de superioridade ou privilégios em relação à salvação. Perderam de vista que o chamado que Deus havia feito a Abraão era para abençoar todas as famílias da terra, não era para abençoar só a família dele.
E aqui está um problema para a igreja em qualquer tempo, né? O privilégio que Deus nos dá de conhecer a mensagem que conhecemos, os recursos que temos, não é simplesmente para nós e para a nossa salvação, mas é para abençoarmos todas as famílias da terra. Então, nesse contexto, se desvirtuou essa aliança, em que eles olharam mais para si do que para os outros, mais para o privilégio ou para o status do que para o serviço e para a missão, e eles entenderam que os seus esforços eram o que tornava aquilo válido. Paulo é interessante, pastor, só mais um detalhe, no livro de Hebreus, ele faz uma comparação dos sacrifícios do livro de Levítico e no livro de Hebreus ele vai dar o significado do cumprimento disso. Então ele vai falar de superior aliança, superior sangue, superior sacerdote e assim vai. A palavra superior é chave em Hebreus. E ele vai dizer assim, os sacrifícios do Antigo Testamento foram feitos durante centenas de anos, mas o próprio fato deles terem que ser feitos várias vezes ao longo da vida e ao longo de todo esse tempo mostra a ineficiência deles, por eles mesmos. Então, todo aquele ritual era ineficiente por si mesmo. Os judeus, na época de Paulo, estavam confiando naqueles sacrifícios. Mas a maior prova de que eles não valiam em si mesmos é que eles tinham que ser repetidos. O de Cristo foi feito uma vez só. E é por isso que Paulo diz que ele é superior, de uma vez por todas. E era isso que Paulo queria lembrá-los nesse momento aqui, ao comparar Agar e Sara. Muito bom. Em essência, a gente percebe que a aliança que Deus fez, que Deus planejou, que Deus estabeleceu, ela foi deturpada, ela foi distorcida. A aliança, em essência, voltando ao conceito da aliança, é um chamado de Deus para que o pecador venha para perto de Deus e entre num relacionamento com Deus em que Deus oferece perdão e salvação. No caso do Antigo Testamento, como ele explicou muito bem, esse perdão seria conquistado na cruz, como se fosse um cheque pré-datado. Deus ofereceu o perdão mesmo no tempo de Abraão, mas esse perdão só seria ratificado na cruz. Mas lá no Sinai, o que foi a aliança feita no Sinai? Deus apresentou a lei de uma maneira até aterrorizante para o povo que veio do Egito, que havia se esquecido de Deus, que havia... De um contexto de escravidão, né? Eles vieram de um contexto de escravidão, no qual eles haviam perdido a noção de quem era Deus, do caráter de Deus e da sua própria pecaminosidade. Então, por isso foi preciso que Deus o chacoalhasse com a promulgação da lei. A lei santa, justa e boa. E o povo, naquele momento, poderia ter dito, por exemplo... Senhor, a gente não vai conseguir obedecer essa lei, só por Tua graça. Mas o que eles disseram? Nós faremos tudo o que o Senhor disse. Mas eles não fizeram. Pouco tempo depois, estavam adorando um bezerro de ouro, num ritual de orgias, com músicas profanas e assim por diante. Então eles quebraram a aliança e não conseguiram. Eles provaram que eles não conseguiam cumprir a aliança que se cumpriria em Jesus Cristo. Então essa mentalidade existiu ao longo do tempo, e ocorria no tempo de Paulo também, continuava ocorrendo no tempo de Paulo. Então, Paulo comparou aqui esses eventos históricos com essa tendência humana de querer conquistar os privilégios ou as bênçãos por suas próprias forças. Ele nunca consegue, né? É interessante aí a palavra que o pastor Wendel usou agora há pouco, pastor André, a questão de que o judeu, ele se confundiu todo com a palavra exclusividade. Não é? Deus queria abençoar as nações da terra através deles, mas eles começaram a entender de forma errada. Para ser salvo tinha que ser judeu, tinha que fazer o que eles faziam. Circuncisão. Agora, vamos fazer uma aplicação para os dias de hoje, que os amigos que estão em casa, assim como a gente, frequentam comunidades religiosas, igrejas, e a gente enfrenta um problema aqui e ali, às vezes mais pontual, com uma pessoa ou outra na nossa comunidade, em outras comunidades, independente da denominação religiosa, da placa de igreja, Satanás parece que planta um pouco desse ranço do exclusivismo no coração daqueles que gostam um pouco da salvação pelas obras, né? Seria uma estratégia de Satanás para esses dias em que vivemos, que antecedem a volta de Jesus, confundir as pessoas com esse assunto de novo, assim como confundiu o povo judeu? Eu não tenho dúvida, pastor. Eu acho que é um desafio para o povo de Deus ao longo da história. A história de Israel nos mostra isso claramente. E eu creio que a história do cristianismo também nos mostra isso. Para mim, algo que faz muito sentido... A história é meio cíclica, né? É cíclica, né? O repetitivo e tal. E aí, o que a gente pode ver é o seguinte, em suma, eu diria o seguinte. Deus nos chama, Deus escolhe alguns para poder abençoar todos. Né? Então, isso para mim parece ser claro nas Escrituras e eu olho para a igreja cristã e penso que nós temos que ter o mesmo senso. Deus nos escolheu não porque tínhamos mérito. Alguns podem pensar, por que Deus escolheu Israel?
Né? Quando ele escolhe Israel, Israel era um embrião ainda, porque só tinha Abraão, não tinha um povo. Eles eram melhores, mais inteligentes, era a geografia onde eles estavam instalados. O que fez de Israel melhor? Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 9 a 11, quando ele dialoga sobre Israel e a igreja, ele diz algo interessante. Deus escolheu porque ele quis. Exato. Então é baseado em sua graça, em sua soberania. Simplesmente isso. Então, se quem é escolhido não tem mérito em si, por que ele vai se orgulhar em relação aos outros? Ele simplesmente tem que louvar a Deus por ter sido escolhido e entender que ele foi escolhido para abençoar outras pessoas. Exatamente. Pois Ou não, seja, André? ele vai alcançar outras pessoas com esses mesmos privilégios que ele teve. Excelente. É isso mesmo. Eu acho que esse é o ponto de vista principal aqui desse bloco em que estamos estudando a Bíblia juntos, para que a gente possa também fazer essa aplicação de que temos que tomar cuidado com esse exclusivismo, assim como os judeus foram penalizados por isso e tiveram dificuldades com o orgulho, o ranço espiritual. Hoje temos que tomar um cuidado muito grande e colocarmos as coisas no seu devido lugar e confiarmos sempre no poder de Deus. Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já já para a gente encerrar a conversa dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia. E chegamos ao último bloco do programa dessa semana. Que bom que você está aí acompanhando a nossa discussão. Um tema bem pesado nessa semana, que merece muita concentração para a gente poder entender essas duas alianças de Deus. E a gente chega aqui num ponto da discussão, amigos pastores Wendel e André, em que a gente percebe que quando Deus chegou ali no Sinai com o povo de Israel, ele queria, como já foi dito aqui, restabelecer a mesma relação, queria partilhar com os filhos de Israel a mesma relação de aliança feita com Abraão. Vocês já começaram a falar um pouco sobre isso. Eu queria que a gente escavasse um pouco mais. Ali o Monte Sinai, quando Deus renovou sua aliança. Também referente a Agar e o Monte Sinai. Como é que a gente pode fechar aqui esse tema? Quem quer começar aí, fica à vontade. Lá no Monte Sinai, Deus promulgou a sua lei e estabeleceu uma aliança fundamentada no sistema de sacrifícios de animais e todo um ritual que apontava para a morte de Cristo na cruz, que viria para salvar a humanidade. Essa é a essência do Evangelho. Era uma atividade didática também, né? Além de apontar para o Senhor Jesus. Então, esses dois aspectos da lei de Deus, que é toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, envolvem a lei moral, que são os 10 mandamentos, e envolve também a lei cerimonial. Então, nesse contexto aí, antes de Cristo, toda essa lei era importante, foi estabelecida por Deus. O problema é que ela foi mal utilizada, né? Então, não havia nenhum problema com a lei cerimonial em si, do ponto de vista de sua função original, né? Deus a estabeleceu para que ela fosse um ensino, que se fosse usado com humildade, se fosse executado dentro da sua finalidade, que era mostrar a Cristo e nos lembrar de Cristo, não teria havido nenhum problema. Mas eles acabaram tornando o meio um fim em si mesmo. E da mesma forma, a lei dos 10 mandamentos, ela era santa e ainda é santa. Ela era justa e ainda é justa. E é uma lei eterna. Então, o problema não estava com a lei, mas com o povo que prometeu cumprir essa lei com as próprias forças e jamais conseguiu e jamais conseguirá. Então, por isso que o Evangelho de Jesus Cristo e o que Paulo pregava era para corrigir essa distorção histórica, né? E que justamente criava esse exclusivismo, né, entre judeus e gentios, homens e mulheres, né? Porque todos são um em Cristo, né? Maravilha. Aqui tem três pontos interessantes, pastor. Verso 25, por exemplo. Vamos ler o verso 24, Gálatas 5, 24. Estas coisas são alegóricas. Então, Paulo vai pegar elementos da história judaica e vai usá-los como ilustração. Porque essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, o verso 25, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está na escravidão com seus filhos. Aí o verso 26,
mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, e ele vem com uma citação, então, do Antigo Testamento. Depois ele vai completar no verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. E aqui tem um ponto interessante. Então, Paulo, para dizer sobre o aspecto negativo da lei, ele usa 3 exemplos. Ele usa Agar, ele usa o Monte Sinai e ele usa a Jerusalém atual. É isso que ele fala. Por que ele usa esses elementos? Agar, primeiro, como nós contamos a história, ela representa a atitude de falta de fé de Abraão, de achar que tinha que fazer alguma coisa para dar o plano de Deus dar certo para ele. Então, ele se precipita, ele peca, ele erra, apesar de ser um costume cultural aceito, né, de se pegar deitar-se com a serva, não era algo que Deus aprovou e teve uma série de problemas por causa disso. Então, a atitude de Abraão ao ter Ismael era uma atitude de infidelidade, de falta de fé. Ele não confiou na promessa. Por isso que Paulo trabalha com a ideia... Ele recorreu ao recurso humano. Ao recurso humano de ter um filho fora do casamento, Exatamente. Que não era esse o plano de Deus para ele naquele momento. Né? Exatamente. Por isso que Paulo olha Ismael como um filho ilegítimo. Ok? Ele é filho de Abraão também, de sangue de Abraão, mas a mãe dele não é Sara. Então, Ismael é visto aqui como filho ilegítimo. Já Isaque é visto como filho legítimo, porque ele é o filho dentro da promessa. Por que o Monte Sinai entra como um elemento negativo? Por aquilo que o pastor André ressaltou. A atitude do povo diante da aliança que Deus renova no Monte Sinai é uma atitude de autoconfiança. Eles dizem, nós vamos cumprir. E aí, na sequência... O evento ali do bezerro de ouro, do contexto de Arão e aquela coisa toda que a gente pode ver em Êxodo capítulo 32. E nós vamos ter também a Jerusalém atual. Por que Jerusalém atual? Nas lições anteriores a gente viu o atrito que houve entre Paulo e Pedro. Paulo e Pedro houve aquele atrito porque Pedro representava a liderança da igreja que ficou em Jerusalém. E a liderança de Jerusalém parece que tinha até por ser onde estava, a capital do país, tinha uma inclinação mais judaizante, mais exclusivista, mais legalista. Então, esses 3 símbolos, Agar, Monte Sinai e a Jerusalém atual, são usados por Paulo para mostrar esse aspecto negativo, né, da lei, da condenação da lei, ou de uma relação de autossuficiência, na aliança. Porém, Paulo termina falando sobre quais seriam os símbolos de uma verdadeira aliança, de uma aliança renovada. Então, ele fala da Jerusalém do céu, verso 26, ele fala, essa não será legalista. E ele diz ainda no verso 28, vocês são filhos da promessa, como Isaque, dizendo para cada um daqueles gálatas que estavam ali, se vocês viverem uma relação de fé com Deus, vocês também serão filhos da promessa. E aí termina dizendo no verso 29, como porém outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. E aqui é um outro ponto da história interessante. Tem que ver com aquele preâmbulo histórico que eu dei, que quando eles cresceram, começou a ter atrito dentro da casa deles. Até o ponto em que Sara falou assim, olha, eu não quero mais Agar e Ismael aqui dentro de casa. E aí Abraão teve que, com oração partida, mandá-los embora. Por que aquilo estava acontecendo? Porque Ismael estava ridicularizando Isaque. O irmão mais velho estava ridicularizando o mais novo. E é interessante que Paulo agora resgata isso no verso 29 e diz, o filho ilegítimo perseguiu, zombou do filho legítimo. E aí ele está dizendo assim, hoje na igreja da Galácia, pode ser que os filhos ilegítimos, os judaizantes, estão perseguindo e ridicularizando os filhos legítimos. Assim como eu, um filho legítimo, também já fui ridicularizado e até tive o meu apostolado questionado pelos judaizantes. Entende? Então agora ele está colocando isso. Aí quando na lição anterior a gente falou que Paulo diz assim, olha, sejam como eu sou, o que ele quer dizer isso? Vivam pela fé, como eu estou vivendo, e aceitem a perseguição, como eu também estou aceitando. Parte de seguir a Cristo significa ser perseguido como Cristo foi perseguido. E nesse contexto, na igreja da Galácia, havia essa polarização, essa divisão. E aqueles que estavam vivendo pela fé parece que não estavam sendo compreendidos. É por isso que ele trabalha isso aqui. Pois não, pastor André. E é interessante que o pastor Wendel pode até me ajudar a comentar isso aqui, que essa época é uma época assim, fundamental para a história do cristianismo, porque foi a época que marcou a transição do Templo de Jerusalém para a Jerusalém Celestial, ou seja, até então, o centro da vida religiosa dos judeus era o Templo de Jerusalém. E a partir do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, existe uma transição, porque quando Estevão foi morto, assassinado, e Paulo até participou disso também, pelo menos no momento ali, então a igreja se espalhou. Então a igreja se espalhou e foram fundadas novas comunidades, como as igrejas da Galácia. Então há uma ruptura com o Templo de Jerusalém e, consequentemente,
entra o aspecto de romper também com a circuncisão e com alguns ritos que não mais eram necessários, porque foram cumpridos em Cristo. Então, se foram cumpridos em Cristo, eram um cumprimento, eram parte de um cumprimento superior da aliança eterna e que agora continuaria sendo aplicada à vida da igreja no santuário celestial. Aí entra o livro de Hebreus também, então isso é importante. E aí entra um outro aspecto que ele estava comentando, que nós somos filhos da promessa. A promessa que se cumpriu em Cristo, mas que vai se cumprir ainda plenamente quando Cristo vier novamente. Então ainda somos filhos da promessa e devemos viver com base nessa promessa, ligada não ao templo de Jerusalém, não à circuncisão e não aos rituais ou às tradições judaicas, mas a Cristo, né? Entendi. E a Jerusalém celestial. Maravilha, legal a sua análise também. Bom, é um tema bastante profundo, mas para a gente começar a partir aqui para o encerramento das nossas considerações, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre Ismael, o filho que não foi o filho da promessa de Abraão, e Isaque hoje, para os nossos dias. Como é que a gente pode fazer essa análise, pastor Wendel? Veja, até onde eu saiba, eu não tenho ascendência judaica. Então, eu não tenho nas minhas veias correndo o sangue de Abraão. No entanto, o que Paulo diz é que se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu sou filho da promessa e eu sou como Isaque, assim como qualquer um que tomar essa mesma decisão. Então, a gente pode voltar aqui a um conceito que eu acho que é fundamental nos escritos de Paulo, tanto em Gálatas como em Romanos, que é a questão da aliança não ter sido feita com uma etnia especificamente. Ou seja, não é a etnia que tornava alguém parte daquela aliança, mas era a relação de fé. Em Romanos, por exemplo, capítulos 9 a capítulo 11, quando Paulo vai falar se Deus foi fiel na sua aliança ou não, se ele rejeitou Israel ou não, ele diz assim, olha, o Israel da fé Deus não rejeitou, né? Porque o Israel da fé hoje é a igreja, hoje é o Israel espiritual. E por que ele diz isso? Ele diz, Ismael não era o filho da promessa, apesar de ser filho de sangue de Abraão. E Abraão não teve só Ismael e Isaque. Esse é um detalhe interessante quando a gente vai para os livros iniciais da Bíblia, porque ele teve mais 6 filhos, com uma outra mulher, depois da morte de Sara, chamada Quetura. E é interessante que esses outros 6 filhos também não fazem parte da aliança. Por quê? Porque a aliança não estava ligada ao fato de ter o sangue de Abraão, mas estava ligada ao fato de ter a atitude de Abraão, de fé, e de depender de Deus e confiar em suas promessas. Muito então, legal. ser Isaque e ser Ismael hoje depende disso, da nossa atitude de não confiarmos naquilo que nós podemos fazer, mas de confiar naquilo que Deus fez. E a promessa Está de fazendo Deus, por nós. então, pastor André, é que todo aquele que aceitar a Cristo em sua vida, abraçar esta aliança de salvação, né, esse plano que Deus fez para a gente, somos considerados Israel espiritual, somos povo de Deus, mesmo não tendo a ascendência judaica em nossa linhagem. Né? Nós somos, na verdade, o Isaque, né, de hoje, porque aquele que tem fé em Jesus Cristo, ele nasce com base na promessa, que é o milagre, que é o sobrenatural, que é a salvação que Jesus Cristo oferece. O Ismael, ele nasceu por obras humanas, foi um nascimento apenas biológico, mas Isaque nasceu por um milagre de Deus que fez com que uma mãe estéril desse à luz a um filho e, através desse filho, veio Jesus Cristo que espalha e que estende a sua bênção a todos nós. Então, nós também precisamos nascer de novo. A pessoa, ela para ser dessa aliança eterna de Deus, e para ter essa certeza de vida eterna em Cristo, ela precisa nascer de novo. Nascer como Isaque, nascer por meio da fé. A fé em Cristo. Perfeito essa análise aí. E é importante a gente que está aqui conversando com vocês em casa, entendermos que Deus tem um chamado para a gente, não é? Deus tem um convite, um chamamento. Ele está convidando a você com a sua família para abrirem-se também ao convite do Senhor Jesus, de entregarmos a vida a Ele, fazermos parte do povo de Deus, não é? O povo de Deus é todo aquele que ama Jesus, se entrega a Jesus e pratica a sua palavra em sua vida. É o povo que tem a esperança, que abraça a aliança e se prepara para a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem uma multidão que está aceitando a Jesus em nossos dias, aceitaram no passado, mas há muitos que ainda precisam ouvir esse convite. Aí fica uma missão muito especial para a gente também, não é? Ao compreender o livro de Gálatas como um upgrade evangelístico aí
uma intimação evangelística para todos nós, né, Wender? Sem dúvida. E a gente tem um conceito em teologia que a gente chama de igreja visível e igreja invisível, né? Então, Deus tinha um povo visível no Antigo Testamento, que era o povo de Israel, que estava identificado por uma etnia, uma relação de confiança, por um sistema sacrificial, por o símbolo da circuncisão, que era uma marca física dessa aliança, por uma geografia, esse povo ali estava naquela geografia, mas Deus também tinha inúmeros fiéis que não faziam parte desse Israel identificável, né? Eles estavam espalhados em vários povos. A gente tem vários exemplos do Antigo Testamento de pessoas que tiveram contato com a mensagem que esse Israel proclamava e que responderam em fé essa mensagem. Raabe, a rainha de Sabá, Nabucodonosor, depois no contexto de Daniel, outros povos que foram alcançados. Jonas é mandado para Nínive e todos se arrependem. Então, quer dizer, nós tínhamos vários fiéis fora desse Israel visível. Eu creio que hoje também nós temos uma igreja visível, identificada por algumas características que a Bíblia mostra, mas também nós temos inúmeros fiéis de Deus que estão espalhados e que, à medida em que vão tendo contato com essa mensagem, que esse povo visível proclama, esse povo organizado, identificável proclama, também certamente vai se unir a esse povo se preparando para a volta de Jesus. Maravilha. Amigos, chegamos aqui no ponto final aqui do nosso programa. A gente espera que, apesar de ter sido um assunto mais denso, complexo, que tenha servido de crescimento para a sua vida, serviu muito para a minha vida. Eu queria então que vocês dessem o foco principal do nosso material de estudos que a gente viu nessa semana aqui no programa. Começar com o pastor André. Eu achei bonito o que o senhor falou, que é o fato de que há muitas pessoas aí no mundo precisando ser incluídos nessa aliança, nessa promessa, né? Nessas bênçãos. E, de fato, o mundo está dividido em duas classes de pessoas. Aqueles que estão na aliança com Deus e aqueles que estão fora da aliança com Deus e, quem sabe, vivendo essa experiência de Agar, de Ismael, do Monte Sinai, né? De tentar alcançar a felicidade na vida, de tentar alcançar a solução dos seus problemas por meio dos esforços humanos e dos recursos humanos, né? Mas esta mensagem que está na Palavra de Deus aqui no livro de Gálatas nos chama a atenção para o fato de que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos oferecer a oportunidade de entrar nessa aliança de salvação. Amém. E através dela podemos todos ser parte do Israel de Deus, né? Não importa se sejam brasileiros, americanos, pessoas de qualquer lugar, podemos fazer parte dessa aliança sendo Israel de Deus, vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. Que Deus abençoe cada um dos amigos. Amém. Amém. Obrigado pela sua participação, pastor André. Leve o nosso abraço para a Casa Explicadora Brasileira também. Certamente. Pastor Wender, o seu poder de síntese agora para a gente fechar o programa. Deus sempre teve o mesmo jeito de salvar, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso achei uma grande bênção a gente entender, porque mostra que Ele é extremamente previsível, coerente, Ele não muda o seu modo de agir, e isso também ressalta de que Ele foi bondoso e gracioso no passado, é hoje e sempre será. É aquilo que diz a palavra, eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, seu método de salvação sempre o mesmo. Louvado seja Deus por isso. Amém. Pastor Wendo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe você, o seu ministério, o ministério do pastor André. Também leve o nosso abraço aos colegas e amigos da Casa Publicadora. E a gente agradece muito aí pela sua audiência, vocês que estão em casa, estudando já há 10 semanas um tema importante que é o livro de Gálatas, e Deus quer que a gente se aprofunde no conhecimento da salvação. Não creia em especulação, creia na palavra. O jeito certo de Deus salvar a humanidade está na palavra de Deus. É ali que a gente tem que colocar toda a nossa confiança. Que Deus abençoe muito a você, a sua vida, a sua família, sua vida espiritual, que você seja uma bênção na sua comunidade cristã, na sua cidade, no seu bairro, levando muitas pessoas a Jesus. A gente se vê na próxima semana.